Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Dádiva e Gratidão. A dádiva que nos remete à ideia de desprendimento, de entrega, de doar-se em favor de alguém ou de uma causa. Na ciência, ela é considerada um modelo de ação social, onde são estabelecidas relações de liberdade, de obrigação, de interesse e desinteresse. E é uma explosão de sentimentos como a generosidade, a espontaneidade, a alegria e a gratidão. Aqui no podcast nós vamos conhecer organizações e movimentos aqui da nossa cidade e região que atuam com alguma causa sempre visando o bem da coletividade. Eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou Loriberto, sou homem branco, cabelo bem curtinho, olhos claros, tenho um cavanhaque mais ou menos grisalho e eu estou vestindo hoje uma camisa polo na cor cinza ou chumbo, aí depende o gosto da pessoa, né? Para mim ela é cinza. Quero convidar você para se inscrever no nosso canal do YouTube. É muito importante porque assim esse conteúdo também vai chegar a mais pessoas. Convidar também para você nos seguir no Instagram, no Facebook, nos acompanhar no Spotify em áudio e vídeo e também lá no TikTok nós temos os cortes dos nossos podcasts. Agradecer aos nossos patrocinadores, a Orplan Solutions, uma empresa de apoio às organizações, na gestão, no plano de captação de recursos, na elaboração de projetos, na captação de recursos, no acompanhamento da execução e também na prestação de contas. Siga a Orplan Solutions nas redes sociais e, caso você tenha dúvida, entre em contato pelos canais lá nas redes sociais. Também a Doar Digital, uma super plataforma para captar doações para a sua organização. É um sistema inteligente, fácil, automático e totalmente digital. Gerencie seus doadores e doações. Você pode receber por Pix, boleto, cartão e depósito de forma totalmente automatizada e economizando aí 80% do tempo no processo de captação. Acesse doardigital.com.br e procure pelo Kleber. Também aos nossos apoiadores, Blumenau Social, o site que faz a ponte entre voluntários e organizações aqui de Blumenau. Acesse blumenausocial.org. E também ao Empreenda SC, um movimento de empreendedor para empreendedor. Lá você vai encontrar histórias, momentos e muita inspiração. É uma forma de se comunicar e de aprender juntos. E hoje nós estamos gravando o episódio de número 93 e mais uma vez eu tenho o prazer de receber a Associação Renal Vida, aqui com o Dr. Luiz Cláudio Francalati. Francalati. Então eu errei aqui o sobrenome, mas italiano. Origem italiana, ele que é o presidente da Associação Renal Vida, essa entidade que está diretamente relacionada ao que ela se propõe, a saúde renal, né? Diretamente relacionada ao nosso estilo de vida. E a gente vai ter muita coisa nova aí, desde o nosso último episódio, há quase 2 anos atrás, com relação às atividades que a Renal Vida vem desenvolvendo aqui na nossa cidade. Então, Dr. Luiz, seja muito bem-vindo. Olá, Loriberto. Olá, pessoal da Jovem Pan, as pessoas que nos assistem, nos ouvem. Muito obrigado aí pela sua oportunidade, pelo convite. Sempre um prazer, uma honra estar aqui, podendo falar da Renal Vida e das nossas atividades. Exemplo que você falou, eu sou um homem de 52 anos de idade, tenho os cabelos curtos, e grisalhos, não tenho barba, estou vestindo uma camisa social branca. Estamos aqui para conversar e para ter um momento bacana aqui com vocês. Muito obrigado novamente. A Renal Vida hoje está com quantos anos de atividade? 21 anos de atividade. Nós nos tornamos Renal Vida no ano de 2003. Naquela época, a então Clínica de Rins Vale do Itajaí, que já existia há muitos anos, completou 50 anos, inclusive, com o Dr. Humberto Rebelo Narciso. Mas há 21 anos atrás, nós sentimos a necessidade, na ocasião, quando você trabalha com saúde é sempre muito difícil, a nossa especialidade envolve recursos,
E sempre existiu, desde aquela época, subfinanciamento, desequilíbrio financeiro, e já existia uma outra entidade filantrópica no nosso estado, e nós paramos e pensamos, por que nós não podemos fazer isso, nos tornarmos uma entidade filantrópica e tentar melhorar o tipo de atendimento e em termos de qualidade para os nossos pacientes. Então nós criamos no ano de 2003 a Associação Renal Vida, e ela, ao longo do tempo, ela foi evoluindo. Pouco tempo, 10 anos depois, ela se tornou uma entidade filantrópica em nível nacional, e hoje nós estamos aqui com a Renal Vida com o maior orgulho do que ela é, do que ela faz hoje para a população, principalmente daquelas pessoas que têm doença renal. Então, a doença renal crônica, né, que é o grande principal foco, é o nosso assim, desafio, né? A doença renal crônica, eu sempre gosto de falar o tamanho do nosso desafio. Segundo o censo da Sociedade Brasileira de Nefrologia do ano de 2022, está mais atualizado, mas são mais de 160 mil pessoas no Brasil em tratamento dialítico. E esse crescimento é exponencial, e nós vamos trabalhar do ponto de vista de prevenção, a gente bloquear isso. A gente sabe que 1 a cada 10 pessoas, não só no Brasil, no mundo inteiro, tem ou terão ao longo de sua vida algum grau de doença renal crônica. E o interessante é que essa doença tem um curso silencioso, assintomático, as pessoas não sabem que tem, 90% das pessoas que têm desconhecem. Então o que acontece? Nós precisamos ir atrás das pessoas que têm esse fator de risco para tentar evitar, bloquear, retardar a progressão da doença para os níveis, para os estágios mais avançados, onde poucas coisas têm a se fazer a não ser terapias mais invasivas. Então essa é a nossa razão, a nossa missão da Renal Vida. 160 mil é um número bastante significativo, né? 160 mil há 2 anos atrás. Aquelas que, assim, estão diagnosticadas, né? Exatamente. Mas se a gente leva em consideração esse outro dado de 1 em cada 10 poderá vir a ter, a gente vai estar falando no Brasil aí em 10 milhões. 10 milhões de... A colocação é muito bem feita. 160 mil, esse número é subestimado. Por quê? Porque a gente não consegue. Muitas pessoas, como elas desconhecem o diagnóstico, as pessoas acabam falecendo, morrendo com doença renal crônica sem sequer saber que tinham uma doença e sem sequer ter acesso ao tratamento. Então, o número é subestimado, certamente 4 vezes maior do que isso hoje, ou 5 vezes maior. Quando a gente fala 10 milhões de pessoas, então nós temos 10 milhões de pessoas em tratamento dialítico? Não. É que existem estágios da doença renal crônica. Ela tem estágio 1, 2, 3, 4 e 5. O estágio 5 para cima é que é onde existe a necessidade de diálise. Mas quem tem os estágios abaixo, dos estágios 3, 4, elas têm um risco maior de desenvolver outras condições, principalmente complicações cardíacas, derrame cerebral, infarto do miocárdio, internações hospitalares. Então, aumentando muito a mortalidade das pessoas. Então, a doença renal crônica, ela precisa ser identificada, diagnosticada para todo mundo e combatida. E é um exame tranquilo para o diagnóstico em si? Ele é fácil de chegar nele? Para identificar se a pessoa tem ou não tem alguma doença renal? Março é um mês muito especial para nós. Porque toda segunda quinta-feira do mês de março, a Sociedade Internacional de Nefrologia, ela promove o Dia Mundial do Rim. E aqui no Brasil, a Sociedade Brasileira de Nefrologia promove esse dia, que aconteceu na semana retrasada. Então, é uma campanha internacional, e aqui no Brasil. O Brasil é um dos países que mais promove essa campanha, com foco em prevenção da doença renal, em conscientização e principalmente o diagnóstico precoce. Como faz o diagnóstico precoce de uma doença que em 90% das vezes as pessoas não sabem? Através de exames. São 2 exames muito simples. Exames baratos, disponíveis na rede pública, e
um exame chamado creatinina, que é um exame sanguíneo. A gente coleta do sangue do indivíduo, dosa essa substância chamada creatinina e através dela a gente consegue identificar se o indivíduo tem ou não tem doença renal crônica, mas em linhas gerais é isso aí. E um outro exame que também é muito simples, muito fácil, é o exame simples de urina. E através desse exame a gente consegue identificar uma série de coisas na urina do indivíduo e dizer se ali existe uma lesão renal ou não, para configurar uma doença renal crônica. A partir daí, tendo o diagnóstico, hoje em dia a gente consegue, através de uma série de coisas, retardar, curar e muitas vezes retardar a progressão da doença, que esse é o nosso objetivo. Interessante. Isso, bom, é um exame, por ser exame simples, não precisa necessariamente um médico nefrologista pedir ele. Por exemplo, se eu estou fazendo meu de rotina no cardiologista ou qualquer outro, eu posso pedir para ele incluir isso junto, até para ter um direcionamento, né? E essa é a ideia. Porque, como eu havia falado anteriormente, existem 5 níveis, 5 estágios da doença renal crônica. Nós, especialistas, hoje, de acordo com a diretriz clínica, nós somos responsáveis por atender os estágios mais avançados, o 4 e o 5. O estágio 1, 2 e 3 é a rede básica de saúde que atende, é o clínico do posto de saúde que vai atender. Então, essa campanha de conscientização não é só para as pessoas, é para os médicos também. É estimular que os médicos que atendem esses estágios iniciais peçam esses exames para fazer a triagem do diagnóstico pelo menos uma vez por ano para as pessoas que pertencem ao grupo de risco. A gente não vai pedir para todas as pessoas, mas existe sabidamente um grupo de risco que é necessário fazer essa abordagem. Quem são essas pessoas? Peraí, deixa eu fechar o ouvido, porque provavelmente eu serei um dos... O que acontece? Eu vou dizer que 70%, veja bem, 70% das pessoas que ocupam uma cadeira de hemodiálise hoje, ou fazem uma diálise domiciliar, que a gente pode comentar depois, elas têm 2 diagnósticos: hipertensão e diabetes. Puxa, quase gabaritei. Então, hipertensão e diabetes, que são doenças extremamente prevalentes na população, e também, na grande maioria das vezes, doenças de curso assintomático, se não bem conduzidas, se não bem tratadas, ao longo dos anos, vai desencadear uma doença renal crônica. Então, esses indivíduos, que são responsáveis por 70% das pessoas que estão fazendo diálise, fazem parte do grupo de risco. Quem mais? Tabagistas, obesos, pessoas com história familiar de doença renal crônica na família, pessoas com passado de doença cardíaca e doença cerebrovascular, e algumas pessoas que usam um determinado tipo de medicamento que é muito comum, que são os anti-inflamatórios não hormonais, os remédios que a gente usa para dor. Existem sim as suas indicações, mas que, se usados de maneira contínua e eventualmente não prescritas por médicos, ao longo dos anos vai lesar os rins. Então, esse grupo de pessoas, eles precisam ser submetidos a esse exame de urina e de sangue uma vez por ano. Então é importante que os médicos, cardiologistas, clínicos, pessoas que acompanham na rede pública saibam disso, prestem atenção nisso, e a partir do diagnóstico a gente consegue mudar a história natural. A gente consegue evitar que um paciente no estágio 3, estágio 2, 3, a velocidade que ela atingiria para chegar no estágio 5, hoje a gente consegue modificar. Segurar ele naquele estágio. Por mais tempo, ou a progressão vai ser muito mais lenta. E isso é muito importante. E tem a possibilidade desse, que é diagnosticado com 2, 3, mediante tratamento e cuidados, regredir para não ter mais a doença? Existe, mas isso é exceção. Então, dentro daquilo que eu falei, que o diagnóstico é feito por 2 exames, esses exames precisam ser alterados, mas eles precisam ser repetidos e confirmados no intervalo de 3 meses. E se passar de 3 meses, a gente configura o indivíduo como doente renal crônico, e a doença renal crônica é uma doença lenta e progressiva.
Uma vez que você machucou, você lesou, ela vai progredir. O que determina o que modifica a história dela é a velocidade com que isso vai progredir. E é aí que nós entramos com um arsenal terapêutico, modificação no hábito, no estilo de vida, e que vai mudar a trajetória da doença e vai evitar que o indivíduo venha precisar eventualmente de um transplante ou de um tratamento dialítico. Isso é muita qualidade de vida para as pessoas que sofrem e uma redução de custo abissal para o governo. Entre você fazer tratamento conservador, que é o tratamento sem diálise e transplante, e você ter que fazer esse tipo de tratamento. A diálise é cara e o transplante também. Eu lembro de uma fala da Sueli, da Rede Feminina. Presidente da Rede Feminina. Que o exame preventivo de colo de útero chegam lá, né? Para elas, ou nas campanhas que elas fazem, um número gigante de mulheres que nunca fizeram o preventivo. Exatamente. E quando você vai fazer o diagnóstico, já está em estágio avançado, aí a terapia já não funciona, ou funciona muito menos do que... Então, assim, também é uma coisa que é, né, assintomática até determinado ponto. Né? Não são só as doenças renais, né? Então, assim, eu me arrisco a dizer que é meio cultural esse negócio do brasileiro não ir assim, dar uma checada de vez em quando, né? Ou não pedir para se cuidar, né? Porque, sei lá, talvez a gente tenha aquela sensação de ser o super-homem, né? Essas coisas não acontecem comigo, né? Sempre tive tudo muito bem. É que se você não sente nada, né? É difícil para que eu vou colocar, fazer também, né? Eu tenho conhecidos meus que têm hipertensão e níveis pressóricos elevados e tratam de forma irregular. Olha, isso aqui no futuro isso pode causar um dano permanente, um dano sério, um risco de vida. A doença renal crônica ela já é considerada um problema de saúde pública mundial e ela é uma das principais causas de morte no mundo. 2050 ela parece que vai estar entre as 4, 5 principais causas de morte no mundo. Então essa cultura, você tem toda a razão, essa cultura de você deixar para lá e não fazer as prevenções que precisam ser feitas, não só as prevenções do sistema urinário, mas as outras também, elas custam caro, né? E custam qualidade de vida e anos de vida para as pessoas que sofrem disso. Então nós precisamos mudar a chave da coisa e trabalhar, isso que eu estava conversando com você antes, é o foco da prevenção. É mais barato, mais fácil, e todo mundo sai ganhando com isso aí. É por aí. Aí eu lembro de outras instituições que já passaram aqui também pelo podcast, que falam, que tratam ou atuam com crianças e adolescentes, e lá elas acabam levando muita informação, as mais diversas, e aquilo a criança leva para casa também, né? E quem sabe, porque o adulto é muito difícil você mudar a cabeça dele. Normalmente, quando a coisa aconteceu, aí ele assim, mas por que eu não me cuidei antes, né? Bate aquele remorso, né? Mas quem sabe, né? Não sei também se alguma dessas o Centro de Educação Continuada que tem hoje na Renal se pensa também em fazer alguma campanha junto ao público mais jovem para ir levando esse conhecimento, levando esses aspectos de prevenção para eles, para que eles talvez eles não vão mudar mais pai, mãe, vó, enfim, mas a partir deles, né? Perfeito a tua colocação. Nós temos um Centro de Educação Continuada lá dentro da Renal Vida, e nós fazemos isso já há um certo tempo, onde que o nosso pessoal, eles vão às escolas e a gente fornece palestras educacionais com foco em prevenção. A gente leva a equipe multiprofissional, levamos os nossos nutricionistas, principalmente enfermeiras, o médico, e a gente conversa a respeito da doença renal crônica e como preveni-la. E como diz o Dr. Roberto Benvenuti, que foi presidente da Renal Vida por muitos anos, essas crianças elas funcionam como mini agentes de saúde
e disseminam a informação. E consegue sim, eventualmente, mudar a cabeça dos mais velhos. E olha, lá na escola eu escutei isso, pai ou mãe, você faz parte do Dá uma grupo de cobradinha, risco, né? será que você não tem que Não fazer os devia. exames, não tem que fazer uma rotina de exames para fazer se não tem doença renal crônica? Enfim, então, aquilo que eu havia comentado, isso é muito positivo, e a prevenção, eu acho que é tudo, não só em doença renal crônica, mas em todas as outras doenças. Quanto mais cedo você diagnosticar, a chance de êxito, de tratar e de resolver é muito, infinitivamente maior. É doença renal silenciosa. E bom, antes no off aqui eu perguntei, né, se ali na renal como funciona a parte de como as pessoas chegam, né? Se elas vêm a partir de uma consulta que marcam lá com vocês ou vêm externamente também, o doutor explicou que a grande maioria vem de fora, né? Isso, eu queria salientar aqui, colocar que o nosso atendimento na Renal Vida é 87%, mais ou menos, oriundos do Sistema Único de Saúde. E hoje existe um sistema que regula os atendimentos ambulatoriais do Sistema Único de Saúde, chamado CISREG, e os nossos pacientes, eles vêm desse sistema do CISREG, porque hoje nós atendemos daqueles 5 estágios da doença renal crônica, como eu havia falado, pelo Sistema Único de Saúde, os estágios 4 e 5. Então, eles vêm regulados via CISREG para a Renal Vida. Mas também nós recebemos pacientes direto dos consultórios. Existe um número que você liga e agenda a consulta. E pacientes também oriundos dos hospitais, internamentos hospitalares. E aí, quando recebem alta, eles já são referenciados para a Renal Vida. Então, essa é mais ou menos como funciona ali. Nós também temos um ambulatório muito grande na Renal Vida de segmento pré e pós-transplante renal, que acontece todas as manhãs. Atendemos ali mais de 50 pacientes todos os dias. Estou pensando naquela pessoa que passou por uma internação, por alguma outra razão, e lá se descobre que ela tem doença renal. E daí então de lá ela é feita... De lá ela vai ser CISREG também, mas ela vai chegar na Renal Vida, e ali nós vamos fazer todo o segmento e equipe multiprofissional, enfim, tudo aquilo que eu havia falado anteriormente, visando um atendimento integral ao paciente. Falamos bastante sobre a equipe multiprofissional, né? E até um caso aqui que o doutor relatou, que às vezes as pessoas reclamam, o médico não me atendeu ainda, né? Mas dentro da renal hoje se tem essa ideia do atendimento integral, ou seja, o paciente chega, ele passa por profissionais, se precisar já faz o exame ali, ou se precisar não, é feito os exames também necessários, e ele sai dali já com algum encaminhamento de tratamento, né? Exatamente, é isso que que a gente chama de integralidade, né? O que a gente busca isso não é coisa nossa, não é da Renal Vida. Existem trabalhos, estudos mostrando que, porque a doença renal crônica é uma doença de complexidade, de alta complexidade. Ela não é, a gente não consegue tratar a doença renal crônica das pessoas com o médico e o paciente. Nós precisamos de mais. É uma doença que envolve uma equipe multiprofissional. Então a gente sabe que ter a equipe multiprofissional, ela reduz custo, inclusive. E nós oferecemos essa equipe multiprofissional lá na Renal Vida. Então o paciente chega na Renal Vida, ele coleta exames ali mesmo, tem laboratório de coleta, ele passa com um psicólogo, com assistente social, com farmacêutico, com enfermagem. Nós estamos implantando futuramente o serviço de fisioterapia. E aí, depois de passar por tudo isso aí, por toda essa triagem, enfim, ele passa pela equipe médica, recebe uma receita, e nós estamos implantando também uma farmácia. Já existe a farmácia de dispensação interna da Renal Vida, e nós estamos implantando a dispensação para os pacientes saírem de lá com a medicação, aquelas que são de alto custo e que porventura o paciente teria que ir até a policlínica e tal, e despender mais tempo. Então nós estamos tentando resolver tudo ali. Quanto mais eficiente a Renal Vida for, mais
mais nós estaremos cumprindo com a nossa missão e chegando perto ou atingindo a integralidade. De novo, eu pensei na questão, né, daquele cidadão que está internado, foi diagnosticado e tem lá o seu encaminhamento para renal. Eu não sei se existe estatística nesse sentido do quantitativo, se todos os que são encaminhados, eles efetivamente vão buscar o atendimento especializado ou tem muitos que se perdem? Não, eles todos, eu não posso afirmar assim que se todos, mas como são pacientes complexos e eles realmente estão naquela condição doentes e envolve a família que está junto no processo, uma vez encaminhados eles vão buscar. Mas não necessariamente aqueles que vão para lá, eles vão continuar sendo nossos pacientes, porque existem situações que a gente chama de comprometimento dos rins, da função renal, em condições agudas, em que você transitoriamente perde a função renal, mas depois você recupera. Então esses pacientes, esses pacientes também vão ser acompanhados, mas de uma maneira ambulatorial. Mas sim, todos os pacientes que são encaminhados, eles vão para lá, uma rara exceção que não deve seguir esse protocolo, esse caminho. Legal. Porque às vezes essa dificuldade de ter que fazer, não é o caso de vocês, mas de ter que fazer exames em lugares diferentes, em datas diferentes, acaba retarda, dando uma desestimulada aí no... o exemplo que eu posso dar disso aí, o que nós temos ali na Renal Vida, por exemplo, o paciente que está em tratamento dialítico e tem indicação e deseja fazer um transplante renal, para fazer um transplante renal você precisa fazer uma avaliação pré-transplante. Você precisa fazer uma série de exames, passar por outros especialistas, e esse tempo que leva, se você falar no Brasil, é um tempo que o paciente, ele na grande maioria das vezes, ele está numa clínica de diálise. Ele faz ali a sua hemodiálise e vai para casa. Ali na Renal Vida é diferente porque nós temos tudo concentrado ali. Então nós adiantamos os exames, coletamos os exames necessários ali, passamos por toda a equipe, agilizamos os exames radiológicos que são inerentes, que precisam, e a gente consegue, depois que o paciente fez a primeira consulta pré-transplante com intenção de transplante, até que ele seja efetivamente ativado e estar concorrendo para um transplante, esse tempo a gente consegue reduzir para 30, 40 dias. É um número bastante significativo em termos de velocidade e de eficiência. Então a gente consegue reduzir o tempo de ele estar andando por aí, esperando por um cardiologista, esperando por um ultrassom, e às vezes o indivíduo no Brasil ele chega a levar 2 anos até que ele seja ativado, e nessa condição, quanto antes você transplantar, melhor. Então nós ganhamos nisso aí, e o paciente certamente também ganha. Ele é o que mais ganha. Ele transplanta antes, e transplantar antes é custo-benefício para o governo. O paciente transplantado ele custa menos do que o paciente em diálise. O paciente transplantado ele vive mais e ele tem mais qualidade de vida. Então isso aí é gerenciar e é algo eficiente que acontece dentro da Renal Vida. A diálise ocorre em média 3 vezes por semana, é isso? 3 vezes por semana, na grande maioria das vezes, 3 horas, 4 horas cada sessão, e esse é o tipo de tratamento que acontece. E aí veio um dado interessante aqui, antes da gente entrar na gravação, que são utilizadas 150 litros de água por sessão de hemodiálise. Isso. Cada sessão que eu me referi ali, cada sessão que o paciente submete, são em média 150 litros de água 3 vezes por semana, vezes os 200 e poucos pacientes que fazem diálise. Então, realmente é um uso grande de água. Essa água vem da rede pública, já pré-tratada, mas dentro da Renal Vida nós temos, é obrigatório ter um sistema de tratamento e purificação da água ultramoderno, extremamente eficaz,
em que a água, depois que passa por esse processo todo, ela se torna uma água chamada ultra pura, porque a água ela entra durante o tratamento em contato com o sangue do paciente, de tal forma que ela precisa ser extremamente cuidada e tratada. Existe esse gasto todo de água, mas esse nosso sistema oferece a perda de água é a menor possível. A gente consegue recuperar a água, usar a água para a estrutura da Renal Vida, para irrigar as plantas, lavar, enfim. Então, esse é o nosso compromisso de sustentabilidade, responsabilidade social, fazendo esse tipo de coisa. E hoje lá na Renal Vida nós temos uma reserva técnica dessa quantidade de água, de algo em torno de 650, 640 mil litros de água. Isso nos permite funcionarmos numa situação de catástrofe que é ambiental, que a gente já viveu aqui muitas vezes, enchente, enfim, de nós operarmos 100% com todos os turnos de diálise por 10, 15 dias. Então isso é importante. Então, inclusive se nós quisermos melhorar, a gente consegue estender mais esse tempo de tratamento na vigência de uma catástrofe. Ali eu vejo pelo menos duas questões assim, né? Tem a questão de gestão de risco, né? É você trabalhar com a possibilidade de faltar água, né? O abastecimento. Então você tem isso. Agora, além disso, né? Toda a questão que está por trás, né? A gente vê assim, a Renal Vida, vê aquele prédio, vê, né? Uma imagem outra do pessoal ali no atendimento, mas nos bastidores, né? O que tem por trás para aquilo lá na frente acontecer, né? É muito grande. Precisa ser grande porque é alta complexidade, envolve engenharia, envolve gerador, envolve esse tratamento de água e tudo isso precisa ser feito com muita segurança, muita qualidade. Por exemplo, todo esse sistema que nós temos, ele é colocado num prédio separado. Se tiver um acidente, ele não vai atingir o prédio principal. Então nós tivemos esse cuidado. O cuidado com o meio ambiente. Todo o telhado da Renal Vida ele é 100% recoberto com placas solares para a gente reduzir o custo de energia que é alto, que precisa, né, para operar um prédio de 10 mil metros quadrados, ar-condicionado, enfim, nós usamos, mas existe toda uma responsabilidade ambiental, social. A Renal Vida hoje é uma entidade que pertence do ponto de vista de economia e de comprometimento com o meio ambiente e com a razão social. Que legal. Signatários da ODS, já por alguns anos, nós estamos preenchendo cada vez mais os requisitos da ODS para um mundo melhor. Eu queria voltar naquele ponto do Centro de Educação Continuada. Ele serve para atender o seu público interno, seus colaboradores, mas ele começou aí recente hoje programa, né? Começou com um projeto, mas hoje é um programa que é o Reaprender. Eu queria que o doutor falasse um pouquinho sobre esse reaprender aí. Isso é bacana de falar, né? Porque você quando é um doente renal crônico, precisa fazer uma terapia dessa, você imagina que você, sem contar que a incidência é maior em pessoas de um pouco mais de idade, e sempre a diálise é um peso para a pessoa, e não só para a pessoa, mas para as pessoas que vivem junto dela, para os familiares, para os amigos e tal, porque você tem que despender o tempo para fazer a diálise, aquelas 3 horas, você tem que despender o tempo de deslocamento, eventualmente precisa de acompanhante. Então como é que uma pessoa dessa vai estudar, vai trabalhar? E aí quando surgiu uma ideia do nosso executivo Tarcísio, numa conversa com o Fabiel, que também é o executivo de uma universidade do Paraná, Universidade Cidade Verde de Maringá,
E por que não, enquanto você estiver ali em tratamento de dialise, por que você não pode estudar? Porque hoje nós temos dentro da Renalvida um sistema de internet extremamente eficaz. Por que não estudar? Por que não estudar hoje remotamente? E não só o paciente, por que não os familiares, as pessoas que levam os pacientes? E é onde surgiu o Reaprender. O Reaprender surgiu em 2021 e é um programa educacional onde as pessoas podem estudar remotamente através de tablets fornecidos a 100% dos pacientes. Existe um braço mecânico criado enquanto eles estiverem sentados fazendo terapia. Você pode estudar remotamente de graça. São mais de 65 cursos de técnico, nível superior, enfim. Então esse programa é um programa vencedor, já é um programa vencedor. Nós tivemos 2 aparições no Jornal Nacional, que muito nos orgulha. E ano passado nós formamos 3 pessoas no Reaprender, na área de arquitetura, de direito, administração. Que legal. São 66 pessoas hoje, pacientes, no programa. Existe uma previsão de 9 formandos para este ano. E também o bacana é que nós temos uma conexão com o Sindicato Patronal da Fiação e Tecelagem, que sinaliza para trazer essas pessoas de volta para o mercado. Então isso aí é um grande projeto de reinclusão social, em que as pessoas voltam a trabalhar, voltam a produzir, voltam a se sentir bem e, de certa forma, devolver para o Estado que o Estado está investindo nelas. Então a nossa ideia é ampliar cada vez mais. A gente sabe que não é fácil, né? Ampliar cada vez mais para as outras unidades e que isso sirva de exemplo para outras estruturas, outras entidades. Porque isso melhora muito a autoestima do paciente, e a parte cognitiva e acaba afetando de forma direta ou indireta na própria doença. Imagino que 3 horas, né? Exatamente. Ficar ali sem fazer nada. Isso. Muitos fazem parte do tratamento do programa ali, depois fazem em casa. Então isso é muito extraordinário. É um programa que eu digo que é um programa vencedor. Esse ano, Mas o start dele é via Renalvida. Via Renalvida. Ele pode continuar continuar em casa. Via Renalvida, exatamente. O start é via Renalvida. Ou seja, sempre vai estar vinculado sendo um paciente ou um familiar. E hoje foram criados padrinhos do programa. São os funcionários que trabalham na diálise que auxiliam os pacientes. Como é que tá? Estão fazendo? Vamos fazer? Vamos auxiliando e estimulando a realização do curso. Para o colaborador também é interessante, né? Ele muito. Ele se dá sente. Uma e os nossos colaboradores, né? E os nossos colaboradores, não temos o que falar. Eles vestem a camisa e são Renalvida e os pacientes lá se sentem muito bem acolhidos. O tratamento é realmente humanizado. E isso muito nos orgulha. Familiares também participam, mas principalmente o foco principal é o paciente. O foco principal é o paciente. E lá na Renalvida hoje nós temos uma ampla sala de espera. Existe uma sala quem já visitou, uma sala de convivência, onde que os pacientes podem ficar ali esperando. Tem uma televisão, tem uma mesa e tal. Tem um local, uma sala específica do projeto Reaprender. Então é o combustível que nós estamos dando, né? É o estímulo que está sendo feito, né? Sempre com o objetivo de promover saúde e melhorar a vida das pessoas, que é a missão da Renalvida. Que legal, poxa. Esse realmente é um exemplo para quem puder, né? Obviamente replicar algo semelhante aí. Eu acho magnífico, né? Que legal. Além disso, a gente falou antes também que o próprio Centro de Educação ele se preocupa com essa capacitação prevenção, externa, né? Nas escolas. Nas escolas, e nós queremos ampliar, fomentar cada vez mais isso. Atividades em praça, Dia Mundial do Rim, algumas empresas que se visita para falar de prevenção de doença renal crônica, que é aquilo que eu falei para você antes, a prevenção
em doença renal crônica, em tudo é o caminho a ser seguido. Recentemente eu escutei de uma auditora de qualidade que as indústrias, quando chega na época indústrias principalmente, né, mas empresas que têm a semana interna de prevenção de acidentes, às vezes eles têm dificuldade em achar o que fazer. Isso, né? Exemplo tá aí nós temos lá, exatamente. Está aí uma sugestão, né? A nossa equipe de educação continuada está sempre à disposição, e para nós é sempre estamos sempre à disposição e queremos fazer isso, né? Porque eu vejo que é a maneira que a gente tem para reduzir essa curva exponencial, esse gráfico que assusta quem olha, das pessoas em diálise. O que acontece? As pessoas estão vivendo mais, né? E vivendo mais hipertensão, mais diabetes, mais esses efeitos externos, mais elas vão adoecer dos rins. Então, mais nós vamos precisar disso aí. Mas, assim, essas terapias, eu digo que nós estamos vivendo um momento muito importante da nossa especialidade, um momento de ouro, porque novas terapias, novos recursos estão aparecendo, estão modificando a trajetória da doença, e eles estão cada vez mais sendo inseridos no rol do Sistema Único de Saúde, e isso com certeza, inexoravelmente vai acontecer. Então hoje a Renal tem unidades Blumenau? 5 unidades, Blumenau, Rio do Sul, Timbó, Itajaí e Brusque. Todas nós estamos... Blumenau é a mais nova, né? Que foi concluída 25 de abril de 2022. Construímos ela no meio de uma pandemia. Um sucesso, né? Rio do Sul, nós estamos agora na aquisição de um terreno para repaginar, fazer uma estrutura completamente nova, porque a nossa capacidade em Rio do Sul instalada está no limite. Precisamos ampliar. Isso é uma demanda urgente. Timbó é uma clínica nova que está para ser inaugurada muito provavelmente até o final deste ano, moderna, ligada, conectada a um edifício novo do Hospital Oase. Brusque é uma clínica também que existe um planejamento de nós fazermos lá o que a gente chama, que o Tarcísio chama de Fábrica dos Sonhos, que é colocar a Renal Vida junto com outras entidades, tipo Rede Feminina, a Associação dos Autistas, enfim, e fazer lá um local de clínicas filantrópicas e criar esse modelo lá. A maçonaria está envolvida, os empresários, e a vontade é muito grande, e já estamos focando num terreno com a prefeitura, eles também apoiam. Isso também vai acontecer nos próximos anos. Anos não, já, para agora. A clínica de Itajaí é uma clínica nova, mas nós recebemos também, nós estamos com um terreno em Navegantes, grande terreno, para eventualmente colocar uma estrutura de diálise lá. E na medida possível, e a gente vai expandir, né, se for necessário. Dentro sempre numa perspectiva de realidade local, com sustentabilidade, com responsabilidade social. Essa é a ideia. O mundo ideal seria reduzir o número, né, de clínicas, né? Mas... reduzir o número. Isso aí é uma outra coisa interessante para falar. São 890 clínicas de diálise no Brasil. Bastante. Essas 890 clínicas estão em apenas 7% dos municípios. O que significa? Que todos os outros 93% dos municípios não têm centro de diálise, mas tem pessoas com necessidade de diálise. E essas pessoas têm que viajar até o centro de diálise 3 vezes por semana para fazer os seus tratamentos. Então, olha o tamanho do nosso desafio. A gente não consegue colocar clínicas em todas as cidades, nem é viável. Mas nós temos que gerenciar com prevenção. E aí eu vou falar de uma outra coisa, que existe um tipo de diálise que é a diálise domiciliar. A pessoa faz o seu tratamento em casa. É o nome, a diálise peritoneal, que é um programa que está sendo incentivado pelo governo federal, mas caminha muito lentamente no Brasil. Nós não. Nós começamos com esse programa e o nosso objetivo é que até o final desse ano nós tenhamos
cerca de 100 pacientes em diálise peritoneal domiciliar. É um crescimento muito grande. Desses que já são atendidos, não? Ou Desse, daí são novos pacientes? pacientes novos e alguns pacientes que estão em tratamento de hemodiálise que migram para a diálise peritoneal porque ele e os familiares acharam conveniente, porque também não é qualquer um que pode fazer, porque envolve condições socioculturais, de capacidade de fazer, porque é o próprio paciente e o familiar que faz o tratamento. E é o tratamento 100% financiado pelo SUS. Então, estimular a diálise peritoneal também é uma das nossas metas e nós estamos cumprindo e fazendo, servindo de exemplo para o resto do Brasil. Agora bateu a curiosidade aqui, como é que funciona com a água nesses casos? O próprio equipamento tem? Não, vem da indústria farmacêutica, são soluções, chama solução de diálise peritoneal, ela vem dentro de um compartimento, de um frasco estéreo, é uma solução fisiológica, e este líquido que vem, 2 litros, 5, 6 litros, ele é colocado através de uma máquina portátil que fica na casa do paciente, dentro do abdômen da pessoa, e ali dentro do abdômen existem uma série de vasos sanguíneos pequenos, e ali dentro, uma vez esse líquido fisiológico dentro do abdômen, acontece a filtragem do sangue, e isso acontece com o paciente dormindo. Na máquina o paciente fica conectado, existe um catéter permanente, flexível no abdômen da pessoa, pequeno, implantado cirurgicamente, e a pessoa dorme e faz o seu tratamento, de manhã desconecta e vai fazer suas atividades. É fantástico também, mas não é para todo mundo, precisa ser uma avaliação, e nós temos uma equipe muito grande lá que faz toda essa avaliação, todo esse tratamento, e é muito interessante porque é uma alternativa sensacional para quem tem essa condição. Bacana. Penso no pessoal que mora longe. Exatamente. E esses pacientes eles vêm ao centro de diálise uma vez por mês. Diferente de 3 vezes por semana, né? Aí é mais para manutenção, isso, para coletar os exames, ver se a diálise está eficiente, se precisa ajustar alguma coisa. Esse tipo de modalidade, ele eventualmente não precisa fazer todos os dias. Faz 3, 4, 5 vezes por dia. Fica 2 dias livre. É bem interessante. Melhora a qualidade de vida. A qualidade de vida. Em termos de custo, é muito parecido com a hemodiálise, enfim. Mas se nós colocarmos todo o custo envolvido da diálise, eu tenho certeza que a diálise peritoneal ela torna-se mais atrativa do ponto de vista econômico. Então tem todas essas peculiaridades aí que a gente precisa sempre enfatizar. Interessante. Aí o doutor falou uma pequena intervenção cirúrgica. Então antes também no off a gente estava falando sobre isso, né? Está em fase de construção o centro cirúrgico dentro da Renal, 4º andar da Renal Vida. Exatamente. A Renal Vida são 4 andares, os 3 primeiros a parte clínica, né? E o 4º andar é uma laje de acho que um pouco menos de 1.500 metros quadrados, uma laje grande, e onde está sendo construído um moderno centro cirúrgico com 2 salas cirúrgicas modernas, com sala de recuperação pós-anestésica, sala de esterilização de materiais, consultórios, enfim. E lá nós vamos é a cereja do bolo, né, da Renal Vida. Lá nós vamos desenvolver e praticar procedimentos cirúrgicos relacionados aos nossos pacientes. As necessidades urológicas, de cirurgia circulatória que eles precisam. A cirurgia que eu havia comentado com você, o paciente que faz hemodiálise precisa ter acesso à corrente sanguínea, levar o sangue da pessoa até o filtro artificial através de uma máquina numa velocidade de fluxo extremamente alta, 300, 400 ml por minuto. A veia normal do ser humano ela não tolera esse fluxo. Então ali é feita uma cirurgia, uma pequena cirurgia com anestesia local, onde você conecta uma artéria que tem uma característica diferente da veia, e esta veia ao longo do tempo, depois de 2 meses, ela se torna com característica de artéria e permite então que a gente remova o sangue do indivíduo, leve na máquina de diálise
no filtro no rim artificial, filtra esse sangue e devolva para o paciente em tempo real, numa velocidade alta. Então isso aí já é feito na Renal Vida, já existe uma sala cirúrgica, mas agora nós vamos fazer uma sala melhor, um centro cirúrgico melhor. Apontando para aquilo que eu falei, integralidade, tratamento integral ao paciente renal, fazendo com que a Renal Vida seja cada vez mais eficiente. E só para a gente ter isso registrado também aqui no episódio, só mesmo a parte de transplante aqui não vai acontecer, também não se pretende, né? Porque aí envolve toda uma questão de estrutura hospitalar, de terapia intensiva, que daí envolve o próprio hospital, que hoje está sendo feito no Hospital Santa Isabel. O transplante é um assunto bastante importante para falar, tanto a gente poderia falar um podcast só de transplante, mas esse do transplante nós fazemos todo o atendimento pré-transplante, toda a avaliação pré-transplante na Renal Vida, todas as consultas, e também todo o segmento pós-transplante é feito na Renal Vida. Nós temos um ambulatório grande, movimentado, que é feito lá, que eu falei, pelo resto da vida do paciente. O ato cirúrgico em si precisa de uma estrutura hospitalar, que hoje é feito, quem tem o credenciamento do Hospital Santa Isabel há muitos anos e faz por excelência. Então é feito no Hospital Santa Isabel, e os nossos pacientes, eventualmente, por serem pacientes de risco, precisam de uma unidade de terapia intensiva que existe lá. Então esse é o desenho do transplante renal e funciona muito bem. E Blumenau, né? Blumenau, é importante falar que Blumenau por lei estadual, é a capital catarinense dos transplantes. Porque aqui nós fazemos, do ponto de vista da parte renal, mais de 60% dos transplantes de rim do estado de Santa Catarina são feitos aqui em Blumenau. Ano passado nós fizemos 150, vamos arredondar para 160 transplantes de rim aqui em Blumenau, e o serviço já existe há alguns anos, com mais de 2.300 transplantes realizados. Um a cada 3 dias. Um a cada 3 dias, nós estamos otimizando para 1 a cada 2 dias. E é muito importante porque o transplante é hoje, para quem tem indicação, o melhor tratamento para doença renal crônica no estágio avançado é o transplante. Melhor qualidade de vida, melhor longevidade e melhor custo e benefício. Importante. Claro que transplante envolve toda a questão de compatibilidade, toda aquela envolve situação, né? Transplante precisa ter doador. Sem doador não tem transplante. Ok, vamos voltar uma casinha. Você aí que está nos acompanhando até agora, né? Seja um doador, estimule a doação, né? Exatamente, porque para ser um doador hoje, a legislação brasileira, ela requer que você fale para o seu familiar, para a pessoa que é responsável por você, que você é um doador, que você não tem objeção a não ser um doador. Porque o transplante salva várias vidas, né? Então existe uma campanha. A gente fala do rim aqui, mas na verdade são 2 rins, são o mais, fígado, né? o pâncreas, são as córneas, o pulmão, o coração, ossos, enfim, uma série de coisas que beneficiam muitas pessoas. Então o transplante ele precisa ser fomentado, ele precisa ser estimulado. E tem uma notícia, as pessoas devem ter visto isso, um médico brasileiro, o Dr. Leonardo Riella, conhecido nosso, que chefiou a equipe do primeiro transplante, e a gente chama de xenotransplante, onde um rim de um doador animal, de um porco, foi implantado num receptor humano. Isso aconteceu em Boston, na Universidade de Harvard, na semana passada, com sucesso. Então isso levanta uma esperança para uma série de pessoas, porque a gente precisa, para ter transplante, precisa ter doação. Se eu tenho muita gente fazendo diálise, tudo isso são potenciais pacientes para receber. A princípio, todos os pacientes que estão em diálise, eles teriam que ter indicação de fazer transplante, salvaguarda alguma contraindicação clínica, que hoje cada vez mais está sendo restrita. Então nós precisamos sim, além da prevenção, a gente precisa estimular o transplante, tentar tirar as pessoas do tratamento dialítico. Essa alternativa que aconteceu em Boston, quem sabe no futuro, seja uma das soluções. Bacana.
Muito bem. Deixa eu ver se nas minhas anotações aqui, eu acho que praticamente... Bom, da equipe multiprofissional a gente também já falou. Sim, da especialização em nefrologia aqui. Essa é uma novidade também que está sendo trazida, né, pelo Centro de Educação Continuada. Hoje nós já temos residência em nefrologia, junto com o Ministério da Educação, que é o MEC, e o Hospital Santa Isabel. Nós temos residência em nefrologia pela Sociedade Brasileira de Nefrologia, também com a Renal Vida e com o Hospital Santa Isabel, e a formação médica, já temos vários médicos formados, especializados, titulados pela Sociedade Brasileira, trabalhando conosco. É um orgulho muito grande. Recentemente, a nossa primeira médica residente, que pertence ao nosso grupo, fez 10 anos de formada em nefrologia, a doutora Bruna Tontini, hoje a nossa colega, e trabalha conosco e se formou há 10 anos. Mas agora nós estamos indo um pouquinho a mais e tentando projetando um centro de formação na área de técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, junto com outras estruturas, com os hospitais, para que a gente tenha pessoal qualificado, bom e bem formado aqui na nossa região, na nossa cidade. E esse é um projeto já, né, que já vem sendo pensado pela educação continuada há algum tempo, e aí nós vamos executar isso aí para melhorar mais ainda a qualidade de vida dessas pessoas. A importância de ter essa especialização, porque tem essa característica própria, né? Quem lida com a doença renal crônica vai se formar em centro formador especializado em paciente com doença renal crônica. Que é diferente do que quem está num postinho atendendo. É diferente do geral. É mais específico, mais focado nessa área. É importante. É nosso compromisso, né, de educação continuada, de melhorar as pessoas. Então isso aí entra nos nossos objetivos estratégicos, né, da Renal Vida. E é interessante que isso tudo vai refletir lá no atendimento depois, na questão da integralidade, no atendimento ao paciente, né? Humanização, o paciente se sentir pertencido, de seguir as orientações. Sem dúvida é um ciclo que vai, né, um feedback positivo interessantíssimo. E de novo, né, são coisas que ocorrem nos bastidores. E às vezes as pessoas não sabem. E não sabem. E é importante esse tipo de canal que nós estamos aqui para disseminar essa informação e, né, para a gente mostrar o que a Renal Vida faz e o potencial que ela tem, sempre servindo aí. Hoje a Renal Vida é um aparelho público, como diz o Tarcísio, né? E é uma estrutura da cidade de Blumenau. Bom, vamos para mais uma pergunta que eu também tenho aqui. Se alguém que está aí nos acompanhando pensou agora assim, puxa, eu quero ajudar também a Renal Vida, como é que ela pode fazer para ajudar? Simples. O site da Renal Vida, www.renalvida.org.br. 3 cliques, você chega direto nessa área, e aí você vai ser direcionado e você vai poder ser um doador. Então, hoje nós temos 20 mil doadores recorrentes, e nós temos um programa bastante bacana, que é uma empresa amiga, que nós estamos evoluindo nele, que são empresas que participam do processo da Renal Vida, de investimento, que a gente fala de investimento social. E existem contrapartidas para essas empresas. Nós temos um enorme painel digital na frente da Renal Vida, a gente promove essas empresas, entre outras coisas. E hoje em dia, né, com essas coisas de governança, de responsabilidade social, é muito importante que as empresas participem para o bem-estar da comunidade. E a Renal Vida traz esse feedback positivo. E esse projeto Empresa Amiga é um projeto que nosso objetivo é que nós tenhamos 100 empresas participando do projeto. Nós estamos no caminho, já temos mais de 40. Também é outra coisa interessante e vencedora da Renal Vida. Tem estacionamento solidário,
E uma série de outras iniciativas, né, que o nosso pessoal da captação, nosso setor administrativo faz com maestria lá. Então, é porque a Renal Vida, ela é grande, mas ela precisa ser sustentável, né? Então, nós precisamos trabalhar nisso aí. O custo é alto. Todo mundo sabe que hoje trabalhar com saúde não é fácil. Então, nós precisamos tornar sempre esses desafios aí e olhar oportunidades. E é isso que nós temos feito lá. Bacana. Que aula, minha gente. Muito obrigado. Puxa vida, quanta coisa bacana. A primeira conversa que a gente já teve com a Renal Vida, há quase 2 anos atrás, com o Dr. Roberto já foi, assim, o Dr. muita coisa. Roberto Benvenuti, nosso emérito presidente da Renal Vida por 12 anos, responsável pela conclusão da nossa sede principal. Ali nós temos um carinho enorme, um respeito enorme por ele. Hoje ele é o vice-presidente da Renal Vida, nos auxilia, está sempre conosco. Então, eu diria que é muito fácil, né, essa posição que eu estou agora. Fica muito fácil, porque tem o Dr. Roberto, tem o Dr. Humberto, tem a doutora Denise, o Dr. Itamar, e toda a equipe, né? Toda a equipe administrativa, o Tarcísio, o Elton, o Jerry, o pessoal que está conosco ali. Fica fácil, né? De eu estar aqui representando a Renal Vida. Mas é muito bacana, porque assim, tem muita coisa que a gente conversou lá atrás, e hoje nós temos coisas novas, né? Que foram trazidas, que lá não tinha, ou assim, estavam ainda na fase de maturação, por exemplo, a especialização, reaprender, foram tudo coisas que surgiram depois. Então são coisas novas, né? O centro cirúrgico, ou seja, coisas ampliação para outros localidades, essa vontade da integralização. Então a gente já vai assim apontar assim que para daqui a uns 2 anos a gente vai fazer um 3º episódio, porque vão ter novidades aí de novo, né? Semana passada nós tivemos o privilégio, agora na quinta e na sexta-feira, nós tivemos o privilégio de recebermos 11 médicos americanos de uma das mais respeitadas entidades médicas dos Estados Unidos, se não a mais respeitada, Mayo Clinic, da cidade de Rochester, no estado de Minnesota. Tem um hospital extremamente especializado em pesquisa da nossa área, onde dali partem uma série de guidelines, de diretrizes. Eles vieram aqui pela Sociedade Catarinense de Nefrologia, com o apoio da Renal Vida, e nós fizemos um encontro de 2 dias aqui no Hotel Quality. Foi um sucesso, foi uma coisa sensacional. Então, é uma troca de conhecimento, a disseminação de conhecimento, tudo em prol daquilo que eu falei para você, da missão de promover a saúde e melhorar a vida das pessoas, e todo mundo ganha com isso. Então, Blumenau, assim, mais uma vez, né, no cenário estadual e nacional, trazendo esse evento aqui para nós, uma grande honra, uma grande satisfação. Continuamos sendo referência, né? Blumenau sempre foi, né? Sempre foi em todas as áreas, né? Blumenau sempre esteve na vanguarda da medicina, né? Em todas as áreas, nos hospitais, assim, entregando uma medicina de primeiríssima qualidade. A gente tem muito orgulho disso aí, dos nossos colegas, das outras especialidades. Enfim, é muito, muito gratificante trabalhar aqui em Blumenau e fazer parte desse grupo aí. Bacana. Uma mensagem final para quem nos acompanhou até aqui. Eu acho que a mensagem final é que vou de novo no foco da prevenção, né? Eu acho que o recado que eu queria deixar aqui é sobre a prevenção da doença renal. E se você é um daqueles que fazem parte do grupo de risco para a doença renal, vou falar de novo: hipertensos, diabéticos, obesos, tabagistas, história familiar de doença renal na família, problema cardíaco, usuários de anti-inflamatório de forma continuada, você precisa procurar o seu médico da assistência básica, o médico que você acompanha, e perguntar: doutor, existe a possibilidade de eu ter doença renal crônica? Porque me falaram que é uma doença silenciosa, que as pessoas não sabem, e que o diagnóstico é fácil de fazer com 2 exames simples, um de sangue e um de urina, chamado creatinina, e exame parcial de urina. Se você faz parte desse grupo, questione, porque hoje em dia a gente pode fazer o diagnóstico e curar ou retardar a progressão da doença. Então essa é a minha mensagem no mês do Dia Mundial do Rim.
Muito obrigado aí pela oportunidade de ter participado desse podcast aí, que vem o terceiro. Eu que agradeço, Dr. Luiz. E antes da gente encerrar, eu deixo sempre uma pequena lembrancinha também, como um registro da participação. Que bacana. Muito obrigado. Um mousepad aí, que aí pode servir como mousepad, pode colocar ele como um quadro, pode usar do jeito que achar. Muito bacana. Isso tem uma conexão muito grande com nossa missão, com o nosso trabalho, né? Dádiva, gratidão. Foi um prazer estar aqui. Espero ser convidado mais outras oportunidades. Já vamos apontar lá para frente. Muito obrigado. Legal. E para você que nos acompanhou até aqui, agradeço aí a sua participação. Não deixe de se inscrever no nosso canal e a gente se vê no próximo episódio. Tchau.